Você está na Novel Sonora. Agora vamos ler ponto de vista do leitor onisciente. Capítulo 24. Hora do julgamento. 2. Assim, quando eu estava prestes a abrir a boca para falar, ouvi a voz de Xiaolin. Ah, Dokja. Chegou na hora. Xiaolin sorriu assim que nos viu. Eu tive um pressentimento assim que Xiaolin falou em voz alta. Dokja tem um monte de moedas. Quantas? Você é provavelmente o mais rico de nós, né? O personagem Xiaolin ativou a habilidade Incitar. De nível 2. A multidão olhou para a gente. Moedas? Quem tem muitas moedas? Não demorou muito para todos os olhares se voltarem para mim. Xiaolin. Ele era mesmo muito esperto. Você é Dokja? Por favor, me salve. As pessoas respiravam com dificuldade ao se aproximar de mim e agarrar minhas pernas. O número de pessoas reunidas em mim era estimado em pelo menos 20. Se eu desse todas as minhas moedas, perderia 2 moedas. No entanto, se eu não desse as moedas, eu me tornaria um grande vilão da estação de Geono. Sua compreensão do personagem Xiaolin aumentou. Haha, Dokja. Não tenho moedas suficientes para ajudar todas essas pessoas, mas você tem, né? Você vai apenas esperar e assistir? Suspirei baixo, já vi esse truque mais de uma vez antes. As constelações do bem absoluto definiram Xiaolin como um maléfico. Já o aturei o suficiente. Me salve. Por favor, me salve. As pessoas começaram a cair em lágrimas com as expressões mais lamentáveis que já vi. Ha ha ha. Essa história está ficando muito divertida. Para referência, faltam 10 minutos. A voz de Bi-hyung estava cheia de alegria, e o grupo olhou para mim com expressões estranhas. Suspirei levemente e fechei lentamente meus olhos antes de abrir de novo. Entendi. Vocês querem moedas? Em seguida, eu ri. Por que eu deveria dar? Olhei em volta para as pessoas. O primeiro cenário foi o pecado original. Assim, ninguém aqui era inocente. Isso ficou ainda mais repugnante. Aqueles que pisaram em outros para sobreviver não conseguiram nem mesmo assumir responsabilidade pela própria vida? Por quê? Você tem muitas moedas. Não pode nos dar algumas? No meio da confusão, Xiaolin explodiu em risadas. Eu esperava isso do Dokja. Desde que chegou aqui, Dokja. Você não vendeu comida por moedas? Se não tivesse vendido comida, quantas pessoas poderiam sobreviver agora? Sim. Ele está certo. Merda. Devolva minhas moedas. Subitamente, a atmosfera começou a fluir contra mim. Talvez fosse isso que Xiaolin queria. Todos, só um minuto. Suas ações de agora. Dokja não é assim. E o sangue a ele riu um som de tentaram apaziguar a multidão, mas as pessoas já perderam a razão. Em seguida, Xiaolin fez o passo decisivo. Dokja. Vou te dar uma última chance. Devolva as moedas a eles. E se eu não quiser? Então o pior vai acontecer. A multidão de 20 pessoas começou a se aproximar passo a passo. Isso, bora. Me dê as moedas. No entanto, ninguém atacou primeiro. Por fim, um membro do grupo dominante avançou. Seus bichos. O que estão fazendo? Matem ele. Por que estão hesitando se podem pegar as moedas depois de matar ele? O homem que gritou tinha um físico muito forte. Eu ativei a lista de personagens e confirmei a informação. Informações do personagem. Nome: Amin Sun.
Atributo privado. Boolean, geral. Estatísticas gerais. Físico NV8, força NV8, agilidade NV8, poder mágico NV2. Ele tinha habilidades que se encaixavam em um valentão, mas só tinha esse nível. Ele fez isso mesmo. Sim, ele agiu precipitadamente, porque acreditava em suas estatísticas. Matem esse idiota. O tubo de metal em sua mão se moveu. Era um tubo de aço usado por alguém com força de NV8. O antigo Kim Dokja ficaria assustado com essa ameaça. Mas, o meu eu atual, achou simplesmente patético. Eu cortei o braço do homem, e o braço rolou pelo chão com o tubo de ferro. Ah, ali! O sangue que cobria a fé indestrutível emitia uma luz branca enquanto eu olhava para os outros em silêncio. Todos ficaram pálidos ao ver um membro do grupo dominante ser esmagado com um golpe. Agora que me mostrei um pouco, era hora de começar. Patético. Vocês acreditam mesmo que essa situação é por minha causa? Olhei para cada rosto na multidão da esquerda para a direita. Do outro lado, Xiaolinho parecia confuso. Na real, vocês sabem muito bem que não. Como peixinhos doentes, as bocas deles se abriram. Eu falei como se estivesse distribuindo comida. Vocês estão fazendo isso porque estão com medo. Na boa, mesmo sabendo que está em jogo, estão ainda tremendo de medo por causa deles. Xiaolinho riu. Haha, olhe bem, Dokja. O que você está dizendo? É porque eles são mais fortes do que vocês. Seus atributos gerais são maiores e têm muitas moedas. Mas querem saber? Eu perguntei enquanto avançava um passo na direção deles. A multidão inteira recuou como peixinhos surpresos. No entanto, eles já estavam no meu aquário. Porque eles são mais fortes do que vocês. Dei mais um passo. Em primeiro lugar, porque eles têm mais moedas do que vocês. É porque são gangsters? Talvez. Os personagens ao seu redor ficaram abalados. Até mesmo com medo, tinham algumas emoções que podiam ser passadas sem sombra de dúvidas. Seus rostos estavam cheios de perguntas. Xiaolinho, quantas moedas você tem? Haha, não sabe? Bem, eu vendi algumas e... Você acha que dá para conseguir muitas estatísticas apenas com isso? Sério? Xiaolinho ficou calado. Virei-me da esquerda para a direita, olhando para os rostos na multidão um por um. Quando cheguei na estação de Jeon há alguns dias, tinham 87 pessoas aqui. Quantas pessoas restam? Não acho que tenham mais do que 50 pessoas. Vocês sabem por quê? Eles saíram como batedores e monstros. Monstros? Ainda acreditam nisso? Então, vocês são idiotas. Usem o cérebro. Aquelas pessoas morreram mesmo por causa de monstros? Então, por que nenhum dos idiotas do grupo dominante morreu? A área ficou em silêncio por um instante. Por que é que eles voltam mais fortes? A constelação conspirador reservado concorda com o seu raciocínio. Não me diga, as pessoas voltaram seus olhares para Xiaolinho. Os membros do grupo dominante hesitaram. Agora é a minha vez de dar o passo decisivo. Eles disseram isso antes. Se vocês me matarem, vão ganhar moedas. A constelação prisioneiro da faixa dourada puxa o cabelo com entusiasmo. Como eles sabem que matando alguém se ganha moedas? Você. Inho. Não me diga que é verdade. Calem a boca. Estou sendo enquadrado. Quando Xiaolinho recuou, os membros do grupo dominante pegaram as armas. As pessoas amedrontadas ficaram aos prantos. Ha ha ha. Restam 7 minutos.
Eu avancei um passo em direção às pessoas. Se tem algum último respeito próprio, lutem com as próprias mãos. A espada de ferro reagiu violentamente à raiva nos olhos das pessoas. Pelo menos, recuperem o que foi tirado de vocês. Enquanto eu esperava, as pessoas do grupo dominante se aproximaram de mim simultaneamente. Eu também fui em direção a eles. Agora, este mundo é um lugar assim. A luz branca cintilava e as pessoas gritavam. Em seguida, alguém gritou: "Sim, caralho! Filhos da puta!" As pessoas começaram a agir. Ao todo, eram pessoas que já tinham matado. "Mamãe! Daionde, venha cá! Faça aquilo que você fez no metrô com a mãe." Tinham filhos e mães. Esses desgraçados do caralho. Tinha também um indiano na casa dos 30. Esses lixos. Infelizmente, eles não eram pários para o grupo dominante. Tinha um grande número de pessoas no grupo dominante, e o poder de combate deles era maior devido a todas as moedas que obtiveram por meio da caça humana. Ou, pelo menos, esse seria o caso se não fosse por mim. Os braços e as pernas dos membros do grupo dominante, que me atacaram, voaram para longe. A sensação estranha de cortar os membros de alguém passou pelas minhas mãos. Os membros aleijados do grupo dominante olharam para mim. Me poupe. Neste momento, alguém passou por mim e enfiou a lâmina nos membros do grupo dominante. Eu disse que ia te matar. Todas as condições de evolução do atributo valor oculto foram cumpridas. O atributo da personagem de John de Hyun está florescendo. Um brilho deslumbrante estava emergindo do seu corpo. Eu assenti, já estava na hora. O atributo de John de Hyun floresceu para Juíza da Destruição, Herói. Uma juíza para eliminar o mal, o melhor dos 3 atributos de juízas despertou do valor oculto. Você contribuiu muito para o atributo valor oculto. A personagem de John de Hyun não hesitará em ser sua espada no futuro. Descanse por agora. John de Hyun disse. Seus olhos estavam azuis claros ao declarar: "Eles são minhas cotas." A personagem John de Hyun ativou a habilidade exclusiva Hora do Julgamento. As constelações de bem absoluto concordaram com o uso dessa habilidade. Hora do Julgamento foi ativado. John de Hyun tinha uma aura sangrenta ao redor do corpo, enquanto sua lâmina deixava uma trilha misteriosa. Era um kendo suave e preciso que se movia entre os membros do grupo dominante. Sangue estava jorrando por toda a parte. Era uma cena de massacre completo. Claro, John de Hyun não era a única a lutar. Yu Sang-ya, Lee Hyun-song e até mesmo Lee Ji-yeon estavam protegendo suas respectivas posições, mas ninguém estava tão ativo quanto John de Hyun. Como alguém que nasceu para assassinato, John de Hyun matava incessantemente. Dos que eu cortei os braços e pernas, John de Hyun cortou as gargantas. Ela cuidou de todos aqueles que deixei para trás. John de Hyun se movia sem hesitação, como alguém que estava ansiando por esse momento. A área ficou cheia de sangue. A única pessoa que restou do grupo dominante foi Xiao-Lin. No entanto, muitas partes do seu corpo foram feridas pelos cidadãos. John de Hyun olhou para mim, e eu concordei. Xiao-Lin riu ao olhar para mim. Aya. Você. Ele não parou de falar até John de Hyun aparecer atrás de Xiao-Lin e cortar de cima para baixo. Todas as constelações no canal sentem uma alegria intensa. Finalmente, todos pararam de se mover. A luta acabou. No entanto, eles não conseguiam sentir isso. Às vezes em que fizeram churrascos, sentiam o sentido da vida, brincavam, passeavam e os momentos alegres de paz, tudo parecia uma mentira.
Esse cenário de merda. E o Sandia estava chorando. Lee Ji-yong fechou os olhos. Lee Hyun-song mordeu os lábios com tanta força que estavam sangrando. Jong Hyun ficou exausta e estava sentada numa poça de sangue. Sim, esta era a verdade do mundo. A taxa de sobrevivência será aplicada. Houve o som de explosão ao nosso redor todo. Aqueles que tinham moedas sobreviveram, enquanto os que não tinham estavam mortos agora. Ninguém conseguia salvar todos. Eu disse ao povo: acordem, todo mundo. Mesmo se eu levantasse a cabeça, não dava para ver o céu. Olhei para o céu não visível por um tempo, resistindo a um grande destino. As constelações barulhentas não tiveram resposta dessa vez. Este cenário acabou de começar. Enquanto todos refletiam profundamente, eu estava pensando no próximo cenário sozinho. Minha mente estava calma enquanto as páginas viravam uma após a outra. Eu tinha obtido tudo o que eu precisava da estação de Jeonno. O próximo estágio era Chongmuro.